Boa noite a todos. Antes de começar, da outra vez eu não consegui. Dá uma olhada na minha família aqui. Você pode colocar, você recebeu as fotos da minha família? Para eu mostrar para como é que a minha família é bonita. Está onde? Ah, está aqui. Nós somos rapazes, Bruno à esquerda, meu genro, meu filho Arthur à direita e meu netinho primogênito, Natan, o profeta. Está aqui. Bota a foto das boas, está aí ela toda. Está aí. Francisca, filha do pastor Verlo, lá do Chile, casou com meu filho, eles foram estudar juntos, se conheceram no seminário teológico. Natália, minha filha primogênita, minha netinha, Vitória, Maria Vitória, e tá aí. Agora está todo mundo junto. Gente, e minha esposa linda, gente, família linda, você precisa cuidar dela para ficar linda, tá bom? Cuide da sua, que sua família também é linda. Tá bom? Deus abençoe, gente. Você está pronto, queridos? Está pronto? Vocês vão ver os livros ali depois. Da outra vez tinha acabado esse livro aqui, ó, Discernimento Espiritual. Eu trouxe muito pouco dele. E esse aqui é da pastora Tânia, já dei para ela. 30 anos de ministério aqui nesse livro. Você vai ter aqui uma universidade aqui de case de ministração. Pastor, gente pergunta sobre tatuagem, sobre aliança de almas, sobre prisões, sobre cativeiro. Você vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Você vai ser muito abençoado. Tem mais um material lá, amém? Hoje, segredos do coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. O coração, ele filtra. E o segredo do coração é aquilo que você esconde. É um esconderijo da alma, um lugar aí que está feio. Nós temos lembranças e memórias que são muito tristes. Nós queremos esquecer as nossas derrotas. Nós queremos apagar um passado trágico. Nós queremos apagar os nossos dramas. Mas eles convivem conosco dentro do coração. A boca, ela vai comunicar aquilo que o coração está cheio. Você, por exemplo, agora, na hora do lanche da tarde, eu já estava até satisfeito, almocei muito bem, mas colocaram um lanchinho e o olho viu, a boca pediu. E serviram para mim o suco de uva. Você espreme a uva, você coloca no lagar a uva. Você pisa ela, é assim que se faz, ou se fazia uva naquele tempo. Você espremia, saiu o quê? Suco de uva. Se você espremer a laranja, gente, você espreme a laranja, você espreme ela, o que que sai, gente? Sai laranja. Se eu espremer você, o que que vai sair daí? O que que vai sair do seu coração? Já deram a resposta. Quando, por exemplo, a vida espremeu José, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Quando a vida política do tempo espremeu aqueles 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles falam assim: o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a estátua de ouro do rei. Quando a vida te espreme, o que que sai de você? Quando a vida espremeu Jó, Jó perdeu 10 filhos, nós fomos ontem impactados com a notícia daquela covardia, daquele endemoniado que entrou dentro de uma creche e não possibilitou nenhum tipo de defesa para aquelas crianças. Gente, imagina você perder um filho. Eu já tive filho com câncer. Esse menino bonito que é pai da Vitória, marido da Francisco, o Arthur, teve câncer e ele tratou por 5 anos em Campinas, no hospital do câncer. A vida, ela drenou as minhas forças. Deus me colocou de joelhos. Eu já ensinei aqui da última vez que é Deus que coloca a gente no deserto. Não é o diabo que te leva. Ai, pastor, a minha vida está um deserto, como se nada funcionando. A Bíblia diz que é
Deus que te livra, que te leva para o deserto. Deus levou Abraão para o deserto. Deus levou Isaac para o deserto. Deus levou Israel para o deserto por 40 anos. Jesus jejuou 40 dias no deserto. João era a voz do que clama no deserto. O apóstolo Paulo ficou 10 anos no deserto da Arábia, 3 anos no deserto de Damasco. É Deus que te leva para o deserto. E o deserto é bom, meu irmão, minha irmã, porque o deserto espreme você e tira o escravo que está aí dentro. O escravo que está aí vai morrer, porque na terra da promessa só entra filho, só entra livre. Escravo não entra. Enquanto você for escravo, você não sai do deserto. No deserto, o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Essa palavra no hebraico é lachonará. Significa língua venenosa. O povo murmurou 10 vezes, dizendo: não havia sepulcros no Egito. Será que Deus não podia nos matar lá? Que saudade das panelas de carne com fartura de cebola. Que saudade dos pepinos. Querido, não guarde suas lembranças do tempo que você estava na mesa do bar, tomando chopinho, ou fumando maconha, ou se envolvendo com imoralidade como algo saudável na sua vida. Aquele tempo passou, o mar já se abriu, você passou para outro lugar agora. E teu lugar não é morrer no deserto. O teu lugar é passar pelo Jordão, para as bandas de lá, e viver na promessa de Deus. Mas tem muita gente que ama o pecado. É impressionante as pessoas que se apaixonam pelo pecado. Em Estocolmo, houve um assalto a banco há muitos anos atrás. Os assaltantes colocaram em volta do corpo das pessoas bombas. Aquelas caixas que trabalhavam no banco, aqueles funcionários, aquelas moças, eles colocaram coletes com dinamite e falaram para a polícia: olha, se vocês entrarem aqui, nós vamos explodir elas. E elas viveram essa miséria dramática de ameaça por 6 dias até que eles se entregaram. Agora, segura agora aí, bota o teu cinto de segurança. 2 daquelas mulheres acabaram se casando com 2 daqueles marginais. Tem gente que ama o diabo. Tem gente que vive no cativeiro, vive na fortaleza, vive na prisão, vive na jaula espiritual e ama o diabo porque ama o pecado. Não é todo mundo que sai liberto. Quando o espírito imundo sai do homem, diga do homem. Ele não sai do microfone, da caneta, dos óculos, do copo d'água. Ele sai do homem. O espírito precisa de um corpo para manifestar. Ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Ele diz: voltarei à minha antiga casa de onde saí. Encontra ela limpa, vazia e adornada. Sabe o que ele faz? Ele traz 7 piores para que a vida dela seja mais desgraçada ainda. Tem muita gente que dá o primeiro passo para Jesus. E essa pessoa ama o pecado. Tem muita gente que quer dizer que é de Deus, mas que vive longe de Deus. Olhe para mim. O salário do pecado, meu querido, é a morte. Você não está lidando com um ser ou com um sistema mau, não é isso? O nome dele é maligno. Jesus o denuncia como homicida desde o princípio. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. E qualquer envolvimento que você tem com um ser que é um psicopata, a ficha corrida de Satanás, mostra tudo que ele fez e como ele entra no segredo do coração. Você acha que ele não entra no coração? João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 2. João 2 conta a história da Páscoa que nós vamos viver esses dias. Conta o dia, João 2 não, João 13, verso 2, desculpe. João capítulo 13, verso 2, a partir do capítulo 13, Jesus reúne os seus discípulos para aquela ceia.
João 13, verso 2, está aí? Durante a ceia, tendo o diabo já posto, aonde, gente? Posto aonde? No coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. O coração dele já estava convencido que era melhor o dinheiro do que o Senhor. Ele já tinha combinado o preço do seu ministério. Nós chegamos de Jerusalém há poucos dias, e lá existe um lugar de frente, do outro lado da porta de Jafa. Aliás, o seu pastor vai levar vocês para Israel. Vá com ele. Vá com ele. A sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Ali tem um lugar chamado Vale de Inom. Se você olha daquele sistema que a gente chama de Mãe das Oliveiras, é um acidente geográfico. Você olha, você vê de frente à Porta Dourada, lá atrás, está um portão chamado Porta do Lixo. E ali perto tem um Vale de Inom. Foi ali que Judas foi se enforcar. Nada nasce lá. Pensa um lugar maldito. Não tem casa. Em volta de Jerusalém, da cidade velha, a gente tem um monte de casa. O povo vive lá dentro. Tem os bairros ortodoxos, judeus, armênios, cristãos, árabes. Eu estava no dia do começo do Ramadã, na quinta-feira passada, retrasada lá. Gente, era uma fileira de cristãos subindo para o Monte do Gólgota e 5 de árabes voltando para a mesquita de Al-Aqsa, para celebrar o começo do mês do jejum deles. Ali naquele lugar onde Judas foi se enforcar. Atos capítulo 1 vai dizer que ele recebeu o prêmio da sua iniquidade. Iniquidade, pecado e transgressão são 3 coisas diferentes. Pecado é você não alcançar aquilo que Deus te dá como modelo, é você ser diferente de Jesus. Você está cortado do relacionamento com Deus. Transgressão é aquilo que você vê, fulano matou, fulano roubou, fulano traiu, fulano adulterou, fulano mentiu. Isso é transgressão. Agora iniquidade, olha para mim. Iniquidade está aqui dentro. É quando o pecado não é mais pecado. Não, isso não é pecado não, pastor. É quando a Bíblia diz claramente, não faça. Você fala, vou fazer. O coração do homem, ele é uma esponja que ele pode ficar encharcado de iniquidade. Se eu espremer você, e o que sair de você, do seu coração, não for Jesus, alguma coisa está errada em você. Aqui vocês receberam uma palavra de cura, mas eu vou dar para vocês uma palavra de vitória. Existe agente no mundo espiritual. Muita gente gosta de aprender de guerra. Gente, e pensa num homem que aprendeu sobre guerra. Eu aprendi. Você pode falar comigo sobre guerra da Crimeia, guerra do Peloponeso, a guerra do Vietnã, da Coreia, a tempestade do deserto. O que você quer tratar comigo sobre guerra? Sobre estratégia de guerra, sobre princípios de guerra, sobre atores de guerra, sobre homens. Maquiavel, ele é o príncipe que escreveu o Príncipe. Aliás, ele não escreveu que os fins justificam os meios, isso é mentira, isso não está no livro dele. Mas ele é o fundador da ciência política. Tem um sujeito chamado Clausewitz, ele escreveu um livro chamado Da Guerra, e todos os princípios de guerra que nós vivemos hoje no mundo secular estão naquele livro lá. Mas a Bíblia, ela fala de uma guerra que começa no Éden. Em Gênesis capítulo 3, verso 14 e verso 15, escute isso. Ele vai dizer para a serpente, para o diabo, para Satanás: eu porei inimizade. Existe uma inimizade entre a descendência da mulher e Satanás. Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente:
visto que fizeste isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Quem disse que ela era maldita? O diabo, gente? Deus falou, você é maldita. E és entre todos os animais selváticos, rastrejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Verso 15. Porém, inimizade. Diga, ele é meu inimigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra profética se cumpre em Jesus. Quando os cravos na cruz furam o calcanhar de Jesus, essa palavra se cumpre. Mas a nossa fé, ela é glorificada quando Jesus ressuscita ao terceiro dia. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Você não é uma vítima do diabo. Olha como é que você não tem fé naquilo que eu falo. Olha que você não tem fé naquela palavra. Vamos ver. Colossenses capítulo 2, verso 15. Colossenses capítulo 2, verso 15. Sabe o que vai dizer? Que o diabo não foi vencido quando você orou aqui, não, meu irmão. Ele não foi vencido quando o louvor tocou. Ele não foi vencido quando a igreja Getsemane foi estabelecida aqui em BH, não. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Aonde, gente? Gente, o diabo foi derrotado, ó. Mas há muito tempo. O diabo já foi derrotado lá na cruz. Jesus, ele tirou a armadura dele, tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha no mundo espiritual. Se você ler capítulo 12, verso 14, capítulo 14, verso 12, perdão, do livro de Isaías, capítulo 28, do profeta Ezequiel, verso 12, conta a narrativa de como esse anjo, esse Satanás era um anjo, e ele se transformou em inimigo de Deus e do povo de Deus. Existem agentes nesse mundo espiritual. Deus, Isaías 1, verso 23. Isaías capítulo 1, verso 23. Vamos ver quem é Deus nessa guerra. Isaías capítulo 1, verso 28. Portanto, diz o Senhor de quem, gente? Existe um Senhor que é guerreiro, sim ou não, gente? O nosso Deus é poderoso na batalha ou não, gente? Nosso Deus perde guerra? Deus já perdeu guerra. Ele é invicto. Hoje, vou te dar até uma notícia triste. O teu time perdeu aqui, ó. Lá perto da Pampulha. O teu time não é invicto. E nem o meu, que perdeu ontem também lá na altitude. Mas Deus não pode ser derrotado, porque Ele é o Jeová Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos. O teu Deus é o Senhor dos exércitos, e você faz parte do exército vencedor. Então, primeiro princípio, Satanás foi derrotado por Jesus. Não é que Jesus deu um murro nele e deixou ele cambaleando e ele beijou a lona. Não foi isso, gente. Satanás foi jogado para fora do campeonato. É por isso que a autoridade do nome de Jesus faz o inferno estremecer. Diga assim, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga com fé. Diga em nome de Jesus. Espírito imundo, espírito de enfermidade, de depressão, espírito de morte, saia da minha vida. Espírito de miséria, de falência, de maldade, saia da minha história. Em nome, diga em nome de Jesus de Nazaré. Existe um poder nesse nome.
Quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Gente, sabe como é que Deus se apresenta em Êxodo capítulo 4 para Moisés? Porque ele se encontra com Moisés num lugar chamado Horebe, próximo ali às terras de Midian, Jordânia, fronteira com a Arábia Saudita. Já estive lá. Ele pergunta, qual o teu nome? Sabe o que Deus responde? Ele vai falar, eu sou o que sou. Diga o povo de Deus, diga assim, Errier, diga Errier, Asher, Errier. Eu sou o que sou. O que Deus está dizendo é que o nome dele não cabe em um nome. Você não vai me definir por um nome. Você vai me conhecer. Em Êxodo 17 ele vai dizer, esse é o Jeová, Nissi, é o Deus da minha vitória, a minha bandeira. Em Gênesis 22, ele vai chamar Deus de Deus da provisão. O Jeová Jireh. Quando a amante, a concubina de Abraão, vai com seu filho Ismael para o deserto, ela chama Deus de Deus que me ouve. Eli, Elion. O Jeová chamar, ele está perto. O Jeová Sabaote é o Senhor. Ele tem nome, mas o nome, você não vai conseguir manipular ele com o nome. E tem muita gente que diz, em nome de Jesus, e está tomando o nome de Deus em vão. Tem bandido indo assaltar banco e está dizendo assim, não, ninguém, a polícia não vai me pegar, em nome de Jesus. Tem gente que está com amante e está dizendo, ninguém vai descobrir, em nome de Jesus. Tem gente que está vivendo a iniquidade e mantém a iniquidade no segredo do coração. Olhe para mim. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Deus não quer te envergonhar. Deus não quer te destruir. O nosso Deus não destrói vidas destruídas. O nosso Deus não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará o pavio que fumega. O nosso Deus, ele quer te perdoar e trazer você de volta. A voz profética é uma voz que traz você de volta para Deus. A voz profética tem um denominador comum que diz, arrependa-se e creia no Evangelho. E esses três agentes do mundo espiritual, o Senhor dos Exércitos, o homem que tem inimizade com a serpente, e Satanás conta com mais um agente, que são os anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 7 a verso 9. Livro do Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Houve então peleja, guerra no céu. Tem guerra no mundo espiritual, gente, sim ou não? Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Verso 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu vou te explicar o que aconteceu. Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 2, verso 14, conta a autoridade que Deus deu para a igreja. Conta a respeito, visto pois, que os filhos têm participação de carne e sangue. Quem aqui é de carne e sangue? Hein? Você é de carne e sangue ou só eu? Está pensando que eu sou anjo? Sou gente. Você me beliscar, eu grito. Você pisar no meu pé, dói.
eu sou de carne, sou de osso, sou de sangue. Mas visto que eu e você somos de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem foi destruído, gente? Gente, o diabo, ele foi destruído, porque o Deus que fez essas constelações, o cinturão de Órion, fez Andrômeda, fez Órion, Áquila, Léo, e tudo isso que as sondas espaciais estão vendo e encontrando. Essa é a minha formação acadêmica, engenharia aeroespacial, a minha primeira formação, e eu gosto muito de ver o tamanho desse universo que Deus fez. Esse Deus, ele mede o universo a palmos, é o tamanho do teu Deus. Ele pega os oceanos do mar, o Pacífico, o Índico, o Atlântico, o mar Mediterrâneo, o mar da Galileia, o mar Morto. Ele pega os oceanos na concha das suas mãos. A grandeza de Deus, ela é incomparável. Por isso que ele vai dizer para o homem, não faça nenhum ídolo. Não me compare. Porque se você me comparar, você vai diminuir. O Salmo 115, verso 4 diz, os ídolos nada são. Tem olhos e não veem. Tem bocas e não falam. Tem ouvidos e não ouvem. Tem mãos, não apalpam. Tem pés e não andam. Tornem-se semelhante a eles, os que o adoram. Olha para mim. Você vai ficar igualzinho ao ídolo que você adora. Igualzinho. Você vai se vestir igual a ele. Você vai andar igual a ele. Você vai viver igual ele viveu. Não, o meu é o santo casamenteiro. Você vai olhar para o santo casamenteiro, ele não casou. Aí você não sabe porque a sua vida sentimental é falida. Não, porque eu sou devoto da virgem não sei dos que. Presta atenção. É por isso que a tua vida de intimidade sexual é pobre e miserável. Porque eu sou devoto do santo das causas urgentes. A sua vida é uma urgência. Porque o teu coração está impregnado de mentira. Você não pode comparar Deus a nada. E é isso que ele está falando para mim. Que esse Deus que fez tudo, ele se fez semente, diga sêmen. E entrou no ventre, na barriga da Virgem de Nazaré. Esse Deus se diminuiu, ele se fez carne. Efésios capítulo 21, capítulo 1, verso 21 e 22. Efésios, capítulo 1, Efésios 1, 21 e 22. Estou pregando para você por enquanto a Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 1, verso 21. Achou? Jesus está acima, diga acima, de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora, prepara para o verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu vou explicar. Como se você fosse uma criança de 6 anos. Jesus é o cabeça do corpo, entenderam isso? O corpo tem membros, não tem membros? Tem a mão, tem o tórax, tem as pernas, não tem os pés? Você é o corpo de Cristo. Ele colocou a autoridade que ele conquistou. Em Mateus 28, 18, ele vai dizer, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em Lucas capítulo 10, a partir do verso 17, assim, e os 72 voltaram alegres, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Jesus diz, eu vi,
Só 2 pessoas na Bíblia viram o diabo. Só 2. Só 2 pessoas na Bíblia. A Bíblia revela que só 2 pessoas viram o diabo. Zacarias, capítulo 3, verso 1. E Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu vi Satanás caído do céu como um relâmpago. Eis aí vos dê autoridade. Bate com o teu pé no chão, Senhor. Pode bater com força. Eis vos dê autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Diga todo o poder. Diga todo o poder. Todo principado. Toda legião. Toda falange. Todo o poder do inimigo. Repita, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Diga, não tem dano. Olhe para mim, para com essa história. Não, porque o diabo, ele está furioso com quem trabalha com libertação, quem está na intercessão, quem ora, quem está... Gente, presta atenção, isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz, Apocalipse 12, 12. Me ajuda rapidinho, você que está me ajudando? Cadê o irmão? Eu não estou vendo ele. Varão, velocidade que eu vou terminar o sermão. Eu preciso ensinar isso para ele. Apocalipse 12, 12. Está aí, por isso. Festejai os céus. E vós o que nele habitais. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Em algumas versões diz cheio de fúria. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não está furioso com você, porque você é o que é, porque você labuta onde você labuta, porque você ministra onde você ministra. Se você é pastor, se você é diácono, não é por isso. É porque lhe resta pouco tempo. O relógio, a ampulheta de Deus, está acabando para ele. Existe um final dramático para ele e os seus demônios. Eles foram derrotados quando eles foram expulsos do céu. Como caíste do céu, ó brilhante estrela da manhã. Tu que debilitavas as nações. Ele perdeu quando, lá no Éden, Deus lançou contra ele, maldita és. O filho, a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Ele perdeu quando Jesus, na cruz, morreu. Tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha, os humilhou. Ele foi humilhado. Qual o problema? Ele desfila com uma farda velha de quem é vencedor, mas ele foi derrotado. Olhe para mim, igreja. O diabo é o pai da mentira. Diga o pai da mentira. E é por isso que eu tenho que entrar. Eu falei de 3 personagens, 4. Deus, o diabo, os anjos. Houve guerra entre os anjos. Entre os anjos do diabo chamados de demônios. E o homem. Agentes da guerra espiritual. Número 1, diga carne. Gálatas, capítulo 5. Pode ler a partir do verso 17. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Pode colocar para mim? Gálatas 5, 17. Está lá no Novo Testamento. Porque a carne, diga, milita. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Sabe a tua carne aí? Tua carne não quer vir para o culto não, meu chapa. Tua carne não quer orar. Tua carne não quer ler a Bíblia. Tua carne não quer vir na cantata de domingo. A tua carne não quer adorar a Deus. A tua carne quer dormir. A tua carne quer experimentar sabores. A tua carne quer se deliciar com a própria carne. A carne, ela guerreia, ela milita contra o Espírito. O Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha para mim. Dentro do coração do homem tem um segredo. Sabe qual é? Uma guerra civil. Está aí dentro. Tem uma guerra civil dentro. A tua carne está em combate. Está em oposição à tua vida espiritual. A tua carne está lutando. Deus não te... pastor, porque eu me converti e eu pensei que eu ia perder os meus desejos imorais. Eu pensei que eu ia me converter, eu ia perder esses sentimentos. Olha para mim. Deus não vai tirar os teus desejos. Sou eu que estou... Quem lida com libertação, querido, tem que conhecer a Bíblia, tem que estar dentro de mim, tem que estar nos meus ossos. Jesus, quando lidou com Satanás, ele não ficou com palhaçada. Ele citou a Bíblia. Você quer um livro de vitória espiritual? Leia Deuteronômio. Foi esse livro que Jesus citou para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 16. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Gente, não existe luta entre o bem e o mal. Isso é uma bobagem, é uma infantilidade, é uma imaturidade, é uma criancice gospel. A única luta que existe entre a verdade e a mentira. E a verdade é insuportável aos ouvidos do pai da mentira. Quando nós enfrentamos o mundo espiritual, nós precisamos de algumas armas. Número 1, diga o sangue. Diga o sangue. Eles venceram, diga, pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Querido, se você não se arrependeu dos seus pecados, o sangue de Jesus não está aí. Tem muita gente crente que diz que é evangélica, que a carne vence ele toda hora. Gálatas 5,19, vamos continuar, bota o verso 19, Gálatas 5,19. Você está pensando que isso é obra do diabo? Gálatas 5,19, vamos ver o que é obra da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, são conhecidas. Prostituição é do diabo, gente. É, gente. Não é não, querido, é da carne. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. As obras da carne são manifestas. Prostituição. Gente, eu vou abaixar para você entender. O diabo se alimenta disso aí. Você não é pó da terra, sim ou não? Quem aqui é pó da terra? Lembra que Deus falou para Satanás? Você vai se alimentar do que, gente? Para ele entrar na tua vida, você vai ter que pecar. A tua carne gosta disso aqui. A tua carne gosta de pornografia, sabia? Gosta. 50% dos homens, eu tive aqui, pastor Adma estava comigo aqui, junto com a pastora Dani. 50% no mínimo dos homens aqui são viciados em pornografia. A carne gosta de impureza. Isso é carne, isso não é diabo não, gente. Prostituição, impureza, lascívia, é quando os teus pensamentos simulam a iniquidade sexual. Idolatria, a feitiçaria, olha para mim, é a obra da carne, é desejo de manipulação do mundo espiritual. A feitiçaria é um acordo, é um contrato espiritual que você está fazendo com as trevas para ser beneficiado financeiramente, economicamente, mentalmente, fisicamente, financeiramente. É isso, é uma feitiçaria. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, verso 21, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, diga não, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Vamos ler de novo? O que vai acontecer com esse povo? Gente, o diabo se alimenta do pecado. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Olha, o teu coração está sendo denunciado por aquilo que sai da tua boca. O segredo, o ódio, a maneira como você reage, a maneira como você tem ódio, a maneira como você despreza, como você não perdoa, isso chama-se dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 vai dizer, não deis lugar ao diabo, não dê jurisdição, não dê permissão. A palavra é topos, não dê chance dele entrar. Então a carne, diga a carne, ela luta contra o espírito. A guerra civil está aqui dentro, é um problema interno. A carne vai dizer para você, você precisa se divertir. Depois você se converte. Você precisa aproveitar a vida. Existem sabores, existem fragrância, existem experiências que você precisa ter. A sua carne precisa. A sua carne, pastor, eu não sou de ferro. Isso é uma mentira do diabo para você alimentar a tua carne com isso aqui que são obras da carne. Não são obras do diabo. As obras da carne são manifestas. Idolatria, feitiçaria, prostituição, adultério. Essa música é para eu acabar? Não, é só para saber, eu acabo. Número 2. Existe algo chamado mundo espiritual. 1 João capítulo 2, verso 15. O irmão lá, 1 João capítulo 2, verso 15. É um sistema. Você tem um problema externo agora. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 21. Capítulo 1, verso 2, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 15. Vai dizer o seguinte para a gente: não ameis o mundo. Já vou falar em amor proibido? Não ameis o mundo. Tem um amor aí que vai te matar, hein? Não ame o mundo, está aí. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ó, lembra que eu falei? Eu vou te espremer. Quero saber que suco que sai dentro de você. Eu quero saber o que tem aí dentro. O amor do Pai não está quando você ama o mundo. Verso 16. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede da onde, gente? Do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece, diga, eternamente. Para você vencer a carne só tem um jeito: fugir. Você não vai conseguir enfrentar a carne. A carne vai te dobrar, a carne vai te convencer, a carne vai te contar uma história boa, a carne vai promover no teu coração uma possibilidade de experimentar aquilo que Deus falou: não experimente isso. Não faça isso. Você vai, quando Deus diz assim, ó, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Deus não está colocando você num calabouço, não. Deus está dizendo para você: isso aqui é caminho de felicidade, hein? Se você não se envolver com essas coisas, vou te dar um like, porque eu vou ver você crescer. Pastor, aqui fez um momento de dedicação. Tem gente, pastor, que quer vencer financeiramente sendo desonesto. Gente, o roubo atrai maldição para a sua vida. Zacarias 5,4 diz: maldito que rouba, o Senhor vai destruir a tua casa. Você está pensando que tu vai roubar e vai se dar bem? Não vai, meu chapa. Não, mas eu estou vendo político, eu estou vendo governo, eu estou vendo vizinho. Gente, o que é dele está guardado.
O que é deles está guardado. Não roube. Roubará o homem a Deus. Descaradamente ele rouba a Deus. Com maldição sois amaldiçoados. Malaquias 3, 8 e 9. Porque a mim me roubais. O verso seguinte Deus dá uma promessa, ó, traga o dízimo. Eu vou abrir janela do céu. Eu vou abençoar a sua vida. Só que a gente prefere acreditar nas mentiras do inferno do que nas verdades de Deus que está no céu. Deus diz, ó, olha para mim. Ser fiel no pouco, diga pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Sabe o que o diabo fala a você? Calma. Quando você tiver muito, quando você tiver bem, quando você estiver legal, quando você estiver abundante, aí você compra um terreno de frente da igreja, espera sair aquela promoção, espera sair aquela causa na justiça, espera você receber aquela herança. Querido, olha para mim. Eu estou falando de mim. O dia que eu contar para você, eu tenho um seminário, pastor, só sobre finanças. Eu conto para vocês das minhas derrotas. Desobediência. A desobediência não leva você para o alto, não, querido. Leva você para o chão. E o chão, ele não tem chão. É um buraco que você vai descendo. Ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocar. Creio. Se você não for fiel no pouco, sabe quando você vai chegar no muito? Diz para mim assim, ó, nunca, pastor. Não, pode falar, porque a Bíblia diz, nunca você vai chegar no muito. Diga assim, never. Never. Jamais. Porque a palavra de Deus, ela funciona. Deus, ele vela sobre sua palavra. Quando a Bíblia fala para a gente de carne, carne só tem um jeito, foge dela. Agora, o mundo, só tem um jeito de você vencer o mundo. Através da palavra de Deus. Jesus fala isso para a gente, sabe onde? Em João capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 13. João 17, 13. Ele está orando pelos discípulos, ele vai ser preso daqui a pouco. Ele celebrou a ceia. Ele lavou os pés dos discípulos, João 13. E agora, em João 17, ele está orando. Olha o que ele fala. Mas agora eu vou para junto de ti, isto falo, diga, no mundo. Eu falei que você tem um inimigo que é a carne. Você tem um inimigo que é o diabo. Olha o mundo aí. Para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos. Verso 14, vamos até o verso 19. Mas eu lhes tenho dado a tua, diga, palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Faz um intervalo aqui. O mundo não é o planeta Terra. O mundo é um sistema de pensamentos, de intenções, de inteligências, de ciência. E eu sou amante da ciência. Não fica pensando que eu não sou homem que estuda. Mas eles vão pegar um pedaço da verdade com um pouco da mentira e vão colocar num pacote cintilante e muito bonito aparentemente e vão te entregar isso. Se você não conhecer a verdade, o mundo vai te enrolar. O mundo não está nem aí para Deus. O mundo não quer saber de Deus. Ah, apareci na televisão. Ele não quer saber da tua mensagem. Ele quer saber de quanto ele vai ganhar com a tua figura aparecendo lá no canal dele. É só isso. E ele continua. Eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo odiou. Não peço que os tires do mundo. Pode passar para o verso 16. É isso. Não, verso 15 agora, desculpe. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Agora vamos falar de verdade aqui. Quanto tempo você não lê um livro da Bíblia inteiro? Então em março aí o povo faz aquelas promessas de final de ano, não fala? Vou ler a Bíblia toda. Então me abriu na verdade. Você não chegou nem a terminar Gênesis. Como é que você vai chegar no Apocalipse? De verdade. Como é que você vai discernir entre o bem e o mal? O discernimento espiritual, querido, vem com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12.
ela discerne pensamentos e intenções do coração. Como é que você vai se livrar do mundo, das mentiras do mundo? Como? Os nossos filhos, antigamente nós fazíamos as cruzadas evangelísticas. Eu estudei no Instituto Billy Graham em São Paulo, quando eu era do interior de São Paulo, para alcançar os jovens na universidade. Sabe o que está acontecendo hoje? Nossos filhos estão se perdendo dentro da creche. Eles estão se perdendo dentro do ensino fundamental, do ensino médio. Eles já chegam na faculdade fumando maconha. Olha para mim, se você não ensinar o teu filho a ser homem em casa, viu mamãe, viu papai? Quem estiver na escola vai ensinar ele a ser mulher. Você vai dizer que foi o diabo, não foi não. O diabo está só empurrando esse mundo para a desgraça. Se você não ensinar o teu filho a orar em casa, o teu filho vai dar de ombros para Deus. O teu filho vai viver da tua fé. Ele vai viver uma fé emprestada. Que eles não se vence o mundo espiritual sem sangue. Não se vence o mundo espiritual sem a palavra de Deus. Ela é a ferramenta que você tem de combate. A palavra de Deus é uma arma nuclear nas tuas mãos. Você não vence o mundo espiritual sem o Espírito de Deus. Em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Agora, você quer ir para a guerra? Você sai daqui curado, você pega essa mensagem de Ana, que me deixa aqui aleluiado, que me deixa curado, que trata as minhas feridas, os meus traumas, os meus dissabores. Agora é o seguinte, e agora? O que você vai fazer? Você vai continuar acuado, é isso? Olha para mim. Não se vence inimigo grande com arma pequena. Vamos responder isso? Vamos repetir? Diga, não se vence inimigo grande com arma pequena. Você quer outra? Haja sempre como vencedor. Diga. E nunca como um derrotado. Deus te deu, o Filho de Deus garantiu para você autoridade espiritual. Garantiu. E você não usa essa arma que Deus te deu. Que entra na tua casa. Estabelece o reino de Deus ali. Toma a tua casa para o céu. Não fica pensando que eu nasci. Eu tenho 30 anos de ministério. Sou casado com uma filha de mãe de santo. Pastora Fabiola, essa menininha aí linda, que eu estou casado com ela há 34 anos, vou fazer agora, me levava para o terreiro, me levava para o cemitério, me levava para fazer despacho na praia, na Gameleira Branca. Cansei de ir com ela, cansei de levar despacho de comida para a Mata Virgem, para o jardim. Eu cansei. Chegou uma hora que eu ouvi falar do vencedor, daquele que venceu a morte, daquele que pagou pelos meus pecados. Os meus pecados são uma vergonha, só que eles estão confessados e foram para a cruz. Jesus foi chicoteado, esbofeteado, cuspido, recebeu uma coroa de espinhos, ele sangrou na cruz, ele foi executado. Meu pecado estava lá, eu não devo nada para o diabo, e eu nunca devia. Você não deve nada para o diabo, e nunca deveu. Quando você pecou contra o teu pai que estava no céu. Somente contra ti pequei, e o pai que podia te rejeitar, escolheu te receber como filho. Esse é o pai que está no céu. Olha para mim, diga: sangue da cruz, palavra de Deus como espada, Espírito de Deus, cobertura, armadura e patente espiritual. Você não vai vencer. Número 1, você está sem igreja. Alguém falou aqui: estou sem igreja. Pastor, nessa jornada de fé, todo mundo
que não tem igreja cai. Você precisa de pastor. Olha o que eu estou te falando. Você tem que prestar contas para alguém. Ovelha sem pastor. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Presta atenção nisso. Você que acha que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, você vai trombar de frente com o mundo espiritual sem socorro. Quando Davi, estou encerrando aqui que já deu minha hora. 1 Samuel 17, ele vai para a guerra, chega lá, tem um gigante, fixando a afronta contra ele. Você está pensando, ele tinha cobertura espiritual. Você lembra quando Josué, lá em Refidim, pronto, pastor vai levar você para conhecer Refidim, debaixo de Elim, debaixo de Mara, debaixo de um golfo lá onde o povo de Israel passou pelo mar seco. Ali os amalequitas atacam o povo de Israel. Moisés fala: Josué, pega a tropa de combate, vai para a guerra. Aí sobe ele, Arão e Hur. Enquanto a mão de Moisés, diga cobertura espiritual, diga cobertura espiritual, enquanto a mão de Moisés está levantada, ele vence. Retira a mão de Moisés, estou cansado. Josué, ele vai perdendo. Aí chegam dois pastores auxiliares, Arão e Hur. Eles estão ali ajudando a mão de Moisés. As mãos dele ficam levantadas até o pôr do sol. Por que ele não fala assim? Não, vai com o meu pastor auxiliar, vai com o meu pastor ministerial, querido, olhe para mim. O nome disso é cobertura espiritual. Ninguém vai te dar isso. Só o teu pastor e a tua igreja. Só o teu pastor e a tua igreja. Número 2, patente espiritual. Davi, quando vai lutar com o gigante, ele não era um menino frouxo, que viveu tomando todinho, acordava meio-dia, comia miojo. Não era isso não, gente. Ele trabalhava. Vão tentar desencorajar ele. Fala assim: você é pequeno, você é um moço pequeno. E esse gigante, ele já é guerreiro desde a mocidade. Sabe o que ele fala? Eu estou na frente de batalha. Eu luto com o leão e com o urso. E tem mais, hein? Eu cuido das ovelhas do meu pai. Diga, eu cuido das ovelhas do meu pai. Diga, do meu pai. Quando o leão e o urso toma, eu vou atrás. Eu não desisto não. O Salmo 18 diz assim: eu vou perseguir meus inimigos, eu vou alcançar eles, eu só vou voltar quando ele estiver debaixo dos meus pés. Tem gente que desiste muito fácil. Desiste do casamento, desiste de filho, desiste de sonho, desiste. Gente, eu não abandono trincheira. Não abandone a sua trincheira. Você não está autorizado a abandonar os sonhos que Deus te deu. E tem mais, hein? Sei me defender. Quando o leão vem contra mim, eu pego ele pela juba e eu dou golpes até acabar com a raça dele. Aprenda a se defender. Aprenda a se defender. Aprenda a orar. Existe uma guerra espiritual acontecendo e você está posando de vítima. Você tem identidade de filho, querido. Você não é um perdido. Você não é um louco, não é um desgraçado. Você não é burro, não é feio. Você não é um estabanado que nem te contaram. Toda mentira a respeito da sua vida é uma falsa profecia. Você acreditou nela. O falso profeta pode ter sido teu pai, teu pastor, tua mãe, tua avó. Ele deu para você uma identidade falsa. Joga isso fora. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou sal da terra. Diga: eu sou luz do mundo. Eu sou como uma cidade edificada sobre o monte. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou uma nova criatura, criado em verdadeira santidade e justiça. Eu sou mais do que vencedor. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração. Eu sou perdoado. Eu posso perdoar. Eu posso seguir em frente.
Eu posso sonhar os sonhos de Deus. Diga para Deus: a minha casa é o lugar da bênção do Senhor, onde Deus escolheu habitar. Diga: Deus não me deixará solitário. Ele me dará uma família, e Ele me dará filhos, e os meus filhos serão chamados de flecha do Senhor. Eles serão chamados de benditos de Deus entre todas as nações. Diga assim: a minha herança será como o pó da terra. A minha herança vai se multiplicar ao norte, ao sul, a leste. A minha herança vai se multiplicar a leste. Todos saberão que a minha vida pertence ao Senhor. Você é filho de Deus, querido? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar. Quero orar por você. Você que perdeu tua autoridade, você que está com medo, você que está no cativeiro, está na prisão, está na jaula. Você que não consegue vencer o vício, você que pensa que o vício te domina. Olha para mim, esse vício já foi derrotado há muito tempo. Você que pensa que Satanás tem força, olha para mim, uma legião de demônios é mais fraca do que uma formiguinha diante do nome e do sangue de Jesus Cristo. Usa isso para a tua vida. Usa essa palavra para a tua vida. Eu vou orar por você. Sai do seu lugar, vem cá. Você também que quer entregar a tua vida a Jesus. Você quer entregar a tua casa a Jesus. Você quer entregar a tua história a Jesus. Olha para quem está do teu lado aí. Olha para uma pessoa do teu lado, só uma. Diz assim, só uma pessoa. Você olha para ela, ele olha para ela. Diga assim para ela. Você precisa saber de 4 coisas. Diga para ela. Número 1. Deus te ama e tem um plano para você. Porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faz um coração, não é um segredo do coração? Faz um coraçãozinho para essa pessoa, pode fazer. Diga assim: Deus te ama. Fala para ela. Mostra o coração para ela. Agora fala assim, mas tem um detalhe. Faz um X para ela. Faz um X. Fala assim: problema é que o teu pecado impede você de compreender os planos do amor de Deus. O pecado não deixa você entender Deus. Mas existe uma solução. Faz uma cruz para essa pessoa. Diga assim: mas Deus enviou seu Filho não para te condenar. Faz a cruz para ela. Faz para ela. Fala assim: Deus enviou seu Filho não para te condenar, mas para te salvar. Agora faz assim, ó. Receba! Diga: receba! Diga assim: 1 João, Evangelho de João, para a gente encerrar, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Coloca aqui, João 1, 12. João 1, 12. Mas a todos, diga: receba. Diga: mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora olha para essa pessoa aí que você falou para ela. Fala assim: você entendeu que Deus te ama? Você entendeu que o pecado te separou? Você entendeu que Jesus veio para te salvar? Pergunta para ela assim, pega na mão dela. Se for seu amigo, abraça ele. Se for sua esposa, seu filho, sua irmã, abraça ele. Diga assim:
Fala assim para ela: você quer receber Jesus? Pergunta para ela, diga: você quer receber Jesus? Qual é a resposta dela? Você quer receber Jesus? Você quer? Então você vai pegar na mão dessa pessoa e vai vir aqui à frente. Vem cá. Vamos lá. Você vai receber Jesus. Vem cá. Agora sim, sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar, vem aqui. Você quer receber Jesus? Vem aqui. Você quer entender os planos de Deus? Vem aqui. Você não é vítima e nunca foi. Você é uma arma no mundo espiritual. Dá para você vir aqui à frente? Crianças, saiam daí, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pode vir aqui. O pastor é só o sobrenome, que é o nome de bicho. Pastor não morde não. Pode vir aqui. Vamos orar juntos? Levante sua mão. Diga assim: Senhor meu Deus, eu confesso que só há um Deus, e esse Deus é o Senhor. E eu faço uma aliança hoje com teu filho Jesus, aliança de vida eterna. Eu quebro aqui, desautorizo as alianças anteriores, os pactos anteriores, todos os negócios espirituais. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu peço perdão por cada pecado, iniquidades, imoralidades, idolatria. Eu peço perdão porque eu te desobedeci, porque eu magoei, mas eu também perdoo aqueles que me injustiçaram, me magoaram, me feriram. Eu hoje coloco uma barreira com o sangue da cruz entre a minha vida e o meu passado. Eu hoje saio do reino das trevas e eu entro no reino do Filho de Deus, o reino da luz, o reino onde o Senhor Deus perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, me dá um novo nome, me dá uma nova identidade, me marca com o seu Espírito Santo, me sela para a vida eterna, em nome de Jesus. Diga assim: ao Senhor Jesus. Diga forte: ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda majestade, aleluia, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.